Bom dia, amados, graça e paz, amém. Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui juntos mais um dia, orando, buscando, clamando a Deus pela nossa casa, pela nossa família, por tudo aquilo que nós temos buscado, mas em particular nesse propósito dos 40 dias que nós estamos orando, jejuando, consagrando as nossas vidas, mas em particular, como eu disse, para aqueles que estão distantes, filhos, cônjuge, pai, mãe, irmãos, parentes, amigos, aquelas pessoas que nós sabemos que não estão bem com Deus, que está correndo o risco de ficar, porque Jesus está voltando para buscar o teu povo, e nós, ao olhar para essas pessoas que nós amamos, vemos que elas estão andando num caminho que não é o caminho que o Senhor preparou para ela, porque o Senhor preparou um caminho para cada um de nós, um propósito de bênção para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos orar, interceder dia a dia. E você que está chegando agora, nós estamos no propósito do Salmo 91 por 40 dias. E se não me falha a memória, é o 12º dia hoje. Eu preciso confirmar depois, mas eu creio que é isso. E não importa se você vai começar hoje, mas venha fazer parte desta intercessão. Porque a intercessão, ela promove, ela segura, ela transforma, é ela que restaura a vida das pessoas. Eu estou aqui porque pessoas oraram por mim, irmã, pai, aliás minha mãe, meu pai não era convertido, pessoas que nos amavam, que têm orado, intercedido, por isso nós estamos aqui. Eu em particular, não somente eu, mas minha família, mas estou falando da minha vida em particular. Queridos, então quando nós oramos, intercedemos, Deus ele se move em favor. Então creia que a nossa oração não vai voltar vazia. A nossa intercessão vai criar um grande mover de Deus na vida dessas pessoas. Por isso vamos orar, vamos interceder, vamos clamar em favor dessas pessoas. Estamos orando também em favor da nossa nação, em favor de Israel, de Jerusalém, mas em particular, a nossa casa, a nossa família precisa de salvação, precisa de libertação. Eu oro por pessoas que estão clamando pelos seus filhos que estão dispersos, que estão no pecado, que estão na prostituição, pessoas que estão perdidas. Por isso, queridos, nós precisamos orar sem cessar. E nós vemos que quando nós temos uma palavra de Deus, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as dificuldades, é o Senhor que nos honra, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos protege. Porque Deus ele preparou um propósito para as nossas vidas. Propósito esse do qual ele determinou bênçãos, um caminho de vitória, um caminho de sucesso, um caminho de conquista para cada um de nós. Porém, nós sabemos que o inimigo se levanta todos os dias para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar desse propósito de Deus. Por isso nós precisamos orar incessantemente, como diz a palavra do Senhor. E quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 37, nós conhecemos a história de José. José, com 17 anos, ali com a sua túnica tolar, uma vestimenta nova que seu pai fez para ele, todo feliz, mas havia uma inveja muito grande dos seus irmãos, uma perseguição, porque os irmãos não queriam saber nada com Deus, nada de Deus, não queriam saber nada das coisas de Deus, queriam apenas viver a vida, usufruir de tudo aquilo que podia se aproveitar, sem respeitar nada. Mas José, temente ao coração de Deus, tinha um coração temente à palavra do Senhor, ao ensino que seu pai tinha lhe dado. Por isso, queridos, e nós vemos a diferença. Então Deus tinha uma promessa, um propósito na vida de José, deu sonhos a ele, e ao relatar esse sonho, seus irmãos ainda o odiaram ainda mais, planejaram matá-lo, no fim acabaram vendendo, tiraram a sua capa, tiraram a sua túnica tolar, mas não arrancaram a fé de José. Tiraram a liberdade de José, venderam ele para os ismaelitas e foi levado para o Egito. Tiraram a liberdade dele, tiraram o lar, tiraram o ambiente de proteção, tiraram tudo que ele tinha, mas não tiraram
a presença de Deus de José. Não tiraram a fé de José. Então ele é vendido como escravo. De repente, ele foi vendido, estava ali na casa de Potifar. E ali como mordomo, ali como não um funcionário, não um empregado, mas um escravo. Mas mesmo assim, a palavra de Deus estava no coração de José. Independente da dificuldade que ele enfrentava, Deus era com ele porque ele era com Deus. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, amados, independente das circunstâncias, independente do local que nós estamos, independente da situação que nós estamos enfrentando, a diferença é a presença de Deus nas nossas vidas. José não se apartou de Deus e Deus não se apartou dele. E quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, temos a tendência de nos apartarmos de Deus. Até parece que Deus é culpado, parece que Deus não está resolvendo. Queridos, e tem muitas coisas que nós precisamos aprender com Deus. E aprender com José. Aonde José colocava as mãos, Deus era com ele. A palavra de Deus se manifestava na vida dele. Então o inimigo, olhando tudo isso, e se levantava cada vez mais. Da mesma forma, o diabo se levanta hoje contra a minha e contra a sua vida, para tentar cada dia nos separar de Deus, cada dia nos tirar da presença de Deus, cada dia nos afastar da graça e da presença de Deus. Cabe a mim e a você tomar uma posição, decidir realmente a continuar insistindo, declarando a palavra de Deus. Até que Deus não fale, até que Deus não te dirija, não saia, não faça, não ande para aquele lado. Mas quando Deus falar, nada pode nos parar. José novamente é ali acusado de algo que não cometeu, é feito ali uma acusação contra a vida dele. Então ele vai para a cadeia. A hora que ele estava melhorando como mordomo, estava tendo um reconhecimento, Deus era com ele, tinha o favor de Deus se manifestando, o diabo se levantou novamente. Então ele foi acusado de tentativa de adultério, ou seja, tentativa de atacar ou de fazer algo com a mulher de Potifar, porque ela queria se deitar com ele e ele não aceitou. Ele se manteve em santidade. Então ela levantou uma calúnia, uma falsa calúnia contra ele, e ele foi acusado de um ato que ele não cometeu e foi para a prisão. Inocente, diante dos olhos de Deus, Deus não permitiu que ele fosse para a prisão, ou que ele fosse enganado ou roubado, feito tudo isso contra ele. Não, Deus permitiu, deixou que acontecesse. Porém, Deus não se apartou dele. Tanto numa situação quanto na outra, Deus estava sempre com ele. Então, a partir do momento que ele foi para a prisão, Deus continuou com ele. Porque Deus, ele conhecia lá na frente o propósito. Porque quando nós andamos no propósito de Deus, queridos, independente da posição, independente do lugar, independente da calúnia que se levanta, independente da dificuldade, das tempestades que se levantam, Deus, ele sempre vai promover naquele lugar, naquele momento, naquela situação, algo que vai nos destacar, que vai nos despontar, que vai nos colocar no propósito. Então, na vida de José, ao chegar na prisão, Deus era com ele, que ele organizou aquela prisão. Ele deixou aquele lugar bonito, ele deixou aquele lugar organizado, ele deixou aquele lugar administrado, porque a presença de Deus era com José. O favor de Deus era com José. E ali, então Deus envia aqueles dois homens que o rei ia condenar à morte, o copeiro e o padeiro. E cada um tinha uma história, um era inocente e um era culpado daqueles atos do qual ele estava sendo condenado. E como José era um profeta, era um homem de Deus, Deus tinha o favor dele sobre a vida de José. Então ele cumpriu ali, tendo a revelação do sonho daqueles dois. E logo em seguida você conhece a história, que depois de 2 anos, José foi chamado, teve a revelação dos sonhos e se tornou governador. O que eu quero
destacar nesse todo contexto para mim e para a sua vida no dia de hoje. Para minha e para a sua vida no dia de hoje. Que nós, independente do lugar, das circunstâncias que nós estamos enfrentando, se Deus estiver conosco, sempre vai haver um favor, sempre vai haver uma graça, sempre vai haver uma manifestação de Deus em nosso favor. Deus sempre vai pelejar para mim e para você, para que sejamos bem-sucedidos. Pastor, mas olha a dificuldade que eu estou enfrentando, olha a situação que eu estou enfrentando. Queridos, Deus está olhando, Deus está vendo. Creia que Deus está fazendo algo que lá na frente você vai colher o fruto deste trabalho, o fruto da sua dedicação, o fruto da sua santidade, da sua perseverança. Creia, Deus, ele vai se manifestar, assim como ele fez com José. Poderíamos contar a história de outros. Nós conhecemos, em particular, outras situações semelhantes, casos que Deus tem feito na vida de pessoas, mas por causa da perseverança. Por isso, venha a palavra ao teu coração nesta manhã, para começarmos bem essa semana. Persevere, ore, busque, se afirme com Deus, creia que Deus está trabalhando. Pastor, mas eu estou passando um problema muito grande, uma dificuldade muito grande. Eu só relatei um pouco a situação de José para que você pudesse refletir um pouquinho o que ele passou. Imagina, um jovem com um monte de sonhos, de repente era quase foi morto, foi vendido, enfim, pela sua própria família. E logo depois de tudo isso foi acontecendo essas situações. A hora que parece que está melhorando, aí vem uma outra situação. Quando começa a melhorar, quando começa a mudar um pouquinho, daqui a pouco, uma situação ainda pior. Mas é coisa do diabo, assim, às vezes é coisa do diabo e às vezes é permissão de Deus. Nós nem sabemos muitas vezes o que está acontecendo, mas está acontecendo. Então nós precisamos dobrar o joelho e buscar o Senhor. E Deus, ele vai sempre nos trazer a direção. Aleluia. Creia nesta palavra. Deus, ele está olhando para a tua causa. Deus, ele está olhando para a tua vida, porque ele conhece o amanhã. Mas depende do seu hoje, para que o seu amanhã seja realmente segundo o projeto de Deus. Aleluia. Então deixa essa reflexão no teu coração, para edificar o seu dia. Quero declarar o Salmo 91 e orar pela tua vida, declarar uma semana ricamente abençoada sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, antes de declarar o Salmo 91, se você puder dar sua curtida, seu like, isso ajuda o canal. Amém? E que você possa também compartilhar. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para que outras famílias tenham acesso a esta informação, a esta oração, em nome de Jesus. E você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu estou aqui todas as manhãs, orando, intercedendo, clamando a Deus pela tua vida. Se eu estou às vezes em alguma cisterna, se eu estou às vezes em alguma prisão, se eu estou às vezes sendo atacado ou não, eu estou aqui orando, enquanto Deus permitir, intercedendo pela tua vida. Porque eu posso dizer para você, tenho passado dificuldades. Por isso também, orem por mim também, orem pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E mesmo assim, queridos, estamos aqui de pé, porque eu creio naquela promessa que Deus tem para a minha vida. Então creia que Deus tem uma grande promessa na sua vida também. Então você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve, vamos caminhar junto e Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não temerás o terror do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar, declarar uma semana ricamente abençoada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua gloriosa presença, em primeiro lugar, nós clamamos a ti pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pelo teu favor, uma vez mais sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós falhamos, nós pecamos em atitudes, em ações, em palavras e até mesmo em pensamentos. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti. Queremos, Pai, estarmos livres de toda condenação, de todo mal. Purifica-nos, ó Deus, com o teu sangue, Jesus. Livra-nos, ó Deus, de todo ataque, de todo levante, de toda mentira, de todo engano. Ainda que nós passemos dificuldades nesta terra, nós sabemos que nós estamos diante de um propósito, caminhando segundo a tua vontade, caminhando segundo a tua direção. Por isso, Pai, eu oro e intercedo por cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Cada um tem um clamor, cada um tem uma oração, cada um tem um pedido, cada um tem uma necessidade. Senhor, e a minha oração, a minha intercessão em favor de cada um deles, que a tua mão esteja estendida de tal maneira sobre a vida deles neste dia, para que a resposta chegue, para que a misericórdia do Senhor alcance. Pai, porque nós estamos intercedendo pelos nossos filhos, filhas, pais, irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, parentes, familiares, todos aqueles, Pai, que nós amamos, que estão distantes. Claro que nós oramos para cada família da terra. Pai, oramos também pela nossa nação brasileira, oramos também por Israel, por Jerusalém. Clamamos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor estenda as Tuas mãos no dia de hoje e comece a entrar com providência, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada história, para que venha mudança, para que venha transformação, para que o mover do Senhor seja visível na vida de cada pessoa que está clamando. Senhor, mas em particular nós estamos aqui neste propósito do Salmo 91, clamando por aqueles que estão dispersos. Nós rogamos a Ti pelo sangue de Jesus, que foi o preço pago pela vida de cada ser humano. E a Tua palavra, Pai, está dizendo para nós a cada dia, a cada manhã, que todo aquele que se achegar ao Senhor, o Senhor também se achega a Ele. José foi um grande exemplo, Pai, no meio da dificuldade que ele enfrentou, aquilo que ele tinha recebido do Senhor, a Tua palavra e a promessa do Senhor que ele haveria de romper, de vencer, de conquistar, Pai, não foi arrancado do coração dele, porque aquilo que o Senhor implanta no nosso coração, o inimigo não pode roubar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que esta fé, que esta graça, que este poder, que esta autoridade que está sobre o coração de cada pessoa que está aqui comigo nesta oração, sobre aqueles que nós estamos orando, intercedendo, isso o diabo não pode arrancar, porque o Senhor colocou dentro de nós, é o seu DNA, é a Tua presença gloriosa. Ainda que o inimigo possa arrancar muitas coisas das nossas vidas, mas isso ele não pode tirar. A Tua graça, a Tua presença, que essa graça, que essa presença, que este mover do Senhor se manifeste de tal maneira nas nossas vidas, de tal maneira na vida dessas pessoas, Pai, que estão afastadas, que estão fracas, que estão distantes da Tua presença, que elas possam ser tocadas, que elas possam ser lembradas daquilo que o Senhor já tem feito, daquilo que o Senhor está fazendo na vida delas, que os olhos espirituais delas sejam abertos para que elas possam compreender que é o Senhor que está trabalhando. Assim como José, ele via a graça do Senhor, ele via a manifestação do Senhor. Por isso ali com a mulher de Potifar, ele não se entregou ao pecado, porque ele tinha uma santidade no coração dele, ele tinha uma compreensão que o Senhor era com ele. Por isso, Pai, que esta realização se manifeste, esta visão, este entendimento se manifeste nas nossas vidas também, para que independente da dificuldade, do lugar, da posição que nós estamos, que a Tua graça, que o Teu mover, que a Tua misericórdia nos alcance, realmente nos leve, nos conduza em vida, em santidade,
diante da tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero clamar a Ti agora, por cada família aqui representada, cada pedido, cada oração, cada necessidade seja tocada, seja alcançada, seja sustentada pela tua destra poderosa. Senhor, nós consagramos desde já essa semana que se inicia. Pai, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, é um dia de descanso, o dia do qual nós estamos cultuando o Senhor, porém, Pai, é o primeiro dia da semana e nós consagramos essa semana ao Senhor. Pedimos a tua direção, a tua graça, o teu favor, que o Senhor vá à frente de cada um que está em oração, para que o seu dia seja ricamente abençoado, que a semana seja ricamente abençoada, para que possamos prosperar, para que possamos conquistar, para que notícias, para que resposta, para que mudanças, transformações, segundo cada projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, sejam liberados, sejam manifestos, para a honra e glória do teu nome. Por isso oramos e declaramos a graça, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, nos livra de toda contrariedade e nos conceda um dia de paz. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente neste dia. Tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus, com graça, paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.